Bom, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus para todos. Bom, quero aqui gravar esse vídeo, ao meu entender, acerca do porquê alguns cristãos, ou um cristão que acreditamos genuíno, ele tem se posicionado acerca do seu candidato à presidência desse ano. E eu não poderia deixar de começar a falar sobre a minha vida, porque que eu cheguei à conclusão hoje de estar apoiando transparentemente o candidato à presidência, que é o Jair Messias Bolsonaro. Beleza. Quando eu tive a consciência de me declarar um católico, praticante, e todo católico praticante que se preze, é necessário que ele seja devoto a um santo. E na minha época, o santo que me simpatizei foi Nossa Senhora de Aparecida. E todo aquele que se preza, quando se escolhe ou toma a posição de focar a sua fé em um santo, em uma representatividade santíssima entre Deus e o homem, ele precisa conhecer a história do santo. Então, lá vai eu conhecer a história da santa que eu me simpatizei, que era Nossa Senhora Aparecida. Fui conhecer a história, fui estudar, nos poucos conhecimentos que tinha e facilidade de estudo na época, eu fui estudar no livro de história, sempre fala sobre essa escultura e descobri a sua história. De fato, uma história de fé belíssima, que gera no nosso coração emoção, comoção. E indo mais a fundo, esta mesma santa, que é a Nossa Senhora da Conceição, que depois vem se tornar Aparecida por causa do fato dela ter sido encontrada por pescadores, e daí então começou a ser chamada de Aparecida. E no mais a fundo, ela traz a ilusão, se não o foco de base de fé, de crença nela, a Virgem Maria, que é a mãe de Jesus. Então, fui procurar acerca dessa pessoa, da mãe de Jesus, a sua história. E indo mais a fundo, já no Evangelho, porque a gente tem acesso à Bíblia Sagrada, fui ler os Evangelhos e ver o comportamento e os ensinamentos desta mulher. E essa mulher, escancaradamente, ela aponta para os seus discípulos, os discípulos de Jesus e o povo daquela época, que se atentasse para os ensinamentos do Senhor Jesus. Veja bem, em alguns momentos, ali na festa do casamento, ela orienta o discípulo a fazer o que Jesus ordenara a fazer e tantos outros exemplos. Beleza, aí eu falei, opa, para aí. Então ela está apontando para Jesus, então deixa eu aqui ir conhecer quem é Jesus. E não conhecer quem é Jesus, todos que passam a conhecer quem é Jesus, claramente vai entender os planos e o objetivo de Deus na Terra. Porque Jesus, ele veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi com que ele padecesse, padecesse pelos nossos pecados e levando até a morte em obediência de cruz. E essa ação gerou no coração daquela região liberdade para nós também. E aí onde entra o cristianismo. E chegamos à conclusão de que todo aquele que crê no Senhor Jesus, crê em Deus e obedece a Deus. E Deus, ele tem princípios que são base de fé e de comportamento para uma sociedade. Então, quando esses princípios ele começa a ser ignorado e atropelado, começa a se gerar uma guerra de conflito, de cultura e de princípios. Então, o que entrou em jogo para hoje, a igreja e um cristão está tão envolvido nas questões políticas, é porque entrou em choque, em pauta, esses princípios. Aí a gente entra na questão, não do mais qualificado, do mais correto, mas do mais qualificado. Então a gente entra à conclusão de que Deus ele tem um princípio e que nós, na nossa sã consciência, nosso sã comportamento, precisamos tomar uma posição para que amanhã e depois a gente não venha se arrepender de ter escolhido um lado errado. Porque enquanto para um lado existe uma peneira para que determinadas situações venham acontecer, por outro lado existe uma prisão tão eminente, tão clara, que a qualquer momento pode haver algo que possa ferir e tirar a liberdade que a gente hoje tanto tem de pregar a palavra de Deus
e de ensinar. Você imagine uma igreja, um pastor, sendo obrigado a fazer algo que ele não quer porque a Constituição lhe obriga a fazer, porque se ele não fizer, ele está sendo contra a Constituição brasileira. Então tudo isso pode acontecer. Então o que está em jogo é isso. São essas clarezas que chocam o coração da pessoa. E por que um cristão que se preza, ele escolhe o lado do Bolsonaro? É porque justamente foram 4 anos demonstrando a seriedade, o compromisso, né, com Deus, o temor a Deus. Embora o homem, né, em si, a gente não pode endeusar ninguém, né, porque não tem ninguém santo como o Senhor Jesus, e só Ele a gente deve seguir os seus exemplos. Se você olhar o exemplo do Senhor Jesus, Ele ordena para os seus discípulos: somente a Deus adorarás e prestarás culto. O próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina que nós devemos focar a nossa fé unicamente em Deus e não no homem. Em determinado momento, quando alguém chega para Ele e diz: Senhor Jesus, o Senhor é tão bom. Aí Ele diz: epa, só existe um que é bom, que é Deus. Então existe tantas coisas que eu poderia falar para você acerca da ilusão que o povo pensa. Eu sou pobre. Não existe ninguém na face da terra pobre. Literalmente pobre não existe. Porque se a pobreza estivesse no ser humano, né, impregnada nele por causa de algumas rapidez como condição financeira, condição física, condição intelectual, onde é que estaria o Deus poderoso que pode operar milagre na nossa vida? Quantos de nós já passamos por um momento difícil? Não temos dinheiro, mas temos amigo, temos a fé que pode trazer à existência aquilo que não existe. Então é uma porção de coisa. Então como é que nós vamos nos vitimar tendo ao nosso lado um Deus poderoso, um Deus puro, santo, verdadeiro, que faz milagre? Como é que vamos vitimar a nossa vida se nós temos do nosso lado um tão grande poder? E finalizando, lembra da viúva que estava com seus filhos para ser preso, né, pela dívida do seu pai? E chega o profeta na sua casa e lhe ordena pedindo pão, e ela pega ali: eu vou lhe dar a última coisa que eu tenho. E quando ela oferta ao profeta aquilo, Deus faz um milagre, e aquela que devia passou a empreender, a ser uma pessoa de bastante condição naquele momento. Aquela que não tinha quase nada passou a ter de uma forma abundante. Então, que realidade nós vivemos? Uma nação com mais de 90% de cristão não sabe usar da fé, prefere ficar se vitimando, mas usando de forma errada a fé. Nós temos um Deus que é conosco, porque quando Deus revela Jesus para o nosso coração, para o mundo, Ele está vindo para o nosso meio e nós possamos desfrutar de coisas grandiosas se assim acreditamos. Então, por isso que nós apoiamos um candidato que corresponde mais à nossa fé, porque nós estamos zelando do nosso presente para viver um futuro contente. Essa é a realidade. Então fica aqui o meu posicionamento, tentando trazer a clareza para você que segue as minhas redes sociais e que tem visto a minha manifestação. Por que eu apoio o lado que apoio? Eu não quero entrar aqui na parte jurídica de que candidato tal tem tal situação, outro não. Eu estou dizendo a realidade das defesas e pautas de candidato ao qual um cristão que defende e está se posicionando dessa forma. Então, valeu, é isso aí.